o assunto que nós vamos conversar. Orixá Iku. Orixá Iku, que nós vimos sempre chegar e falar, a pessoa fala Iku a morte, Iku a morte, Iku a morte. Olha só, Iku, ele apenas vem quando a morte já foi determinada. O momento da pessoa, do espírito, deixar o corpo, já viu o desencarne. Iku, ele vem buscar matéria do corpo para devolver ao local a essência vital que estava no corpo. Iku não é quem determina, olha, fulano vai morrer agora. Não é Iku. Quem faz isso, na realidade, é o Oxalá, o Xalufã. O Oxalá que determina, chegou a hora de fulano. Ele manda adormecer a pessoa, se tem esse momento todo, e Iku vai pegar aquela matéria para devolver aonde ele retirou para formar o corpo. Mas vamos ver alguns pontos interessantes. Iku também determina, quer dizer, essa palavra também quer dizer morte. É um fato. Como também a palavra Ogum quer dizer Ogum Orixá e quer dizer também briga. Agora, meus irmãos, uma coisa que é importante, que sempre cai no esquecimento. As pessoas chegam e falam assim, não, porque com a morte vai chegar isso aí, mas olha só, a morte vem para todos nós. Não existe um ser vivente que não vai chegar um dia ter contato com o corpo. Todos nós temos. E dentro disso, os terreiros de Candomblé tem que ter, presta atenção, tem que ter um local para se cuidar desse ente querido que deixou a comunidade. Esse é chamado Ileiku, ou seja, a casa da morte. Outros chamam de Lebalé, Balé Ilê, e aí vai. Essas são as situações. E também tem uma situação. Existe uma casa, né, um espaço dentro do axé, que é um momento antes, quando nós sabemos que aquela pessoa que está muito doente, já é esperado o momento dela partir, os orixás já são retirados do quarto de santo e colocados ali para aguardar o momento em que vai se concretizar aquilo. Aí nesse momento se joga para saber o que o orixá determina. Eu quero lembrar uma coisa, orixá de pai de santo e mãe de santo jamais são despachados. O orixá do pai de santo e da mãe de santo, o pai de santo morreu, ele continua na casa, ele é a base daquela comunidade. Então isso daí é importante a gente chegar e ter essa ideia. Uma outra situação também, que nós muitas vezes deixamos de chegar e ver, Iku é um orixá. Ele foi determinado por Olodumare para vir recolher a energia que ficou no corpo, que nós conhecemos hoje como ectoplasma. Iku devolve aquela energia, o último sopro, aquilo que está no corpo todo. O espírito em si é o Oiá ou a Onira que levam o espírito. Então vamos colocar Onira ou Oiá, vão levar o espírito, vão ver. Se o espírito é de pessoa iniciada no santo, ele é entregue a mim, se for feminino, e se for masculino, ao Ossô. Se não for, ele é entregue a Oron, que é o orixá que rege todos os eguns.
Agora preste atenção, se a pessoa é aquela que ela frequenta um terreiro, está ali fazendo ebó, fez um bori, fez alguma coisa, se cuida espiritualmente no terreiro, no momento do desencarne dela, né, o espírito ele não fica vagando. O orixá Danco, ele pega aquele espírito para ficar sob a tutela dele, para ele chegar e cuidar. Então, esse é um ponto. Eu quero agora ver com vocês, citar algumas situações de enterro, como é que é feito na África, vamos botar assim, a forma iorubá ou africana de chegar e fazer. Primeiro, a pessoa quando falece não é um motivo de tristeza. Logicamente que as pessoas estão tristes porque aquela pessoa deixou ali, mas é um momento de alegria porque foi chegado o momento dela ser dirigida ao Orum. A morte foi uma morte suave, uma morte tranquila. Se foi em guerra, se foi em outra coisa, tem outras situações. Bom, uma coisa que eu vou colocar para você. Tradicionalmente, os povos africanos não usam caixão. É enterrado diretamente na terra, se faz aquele cortejo para levar a pessoa, né? Ou passar pela aldeia para chegar e conhecer. E nesse momento se procura ver toda aquela situação do falecido, os pertences dele, que ele gostaria de ter dado para alguém, tudo e aquilo é distribuído, para que todos tenham uma lembrança do falecido ali. Tá? Povo de orixá, ele normalmente, na África não se tem cemitério. Ele é enterrado dentro da casa, ou era, né, nas condições antigas, porque cemitério não pertence à cultura africana. Tá? E a pessoa, às vezes, ela era enterrada no próprio cômodo que ela habitava, ou no espaço, entendeu? No corredor da casa, dependendo muito dessa situação. Existia casos também que quando o marido falecia, a esposa teria de acompanhar ele. E, bem, teria de acompanhar e se fazer de tudo para que ela acompanhasse, para que ele tivesse as esposas dele ou a esposa dele no outro mundo. Era lamentável, mas era a tradição. Tá? Essa é uma das situações que nós não podemos chegar e deixar assim, esquecer que muitas pessoas pensam o porquê disso tudo lá. Normalmente, quando se vai, né, o corpo ele é enrolado em panos brancos, porque o branco representa a espiritualidade da morte. Tanto é que quando nós fazemos santo, a saída de branco representa o quê? Você morreu para o mundo e está renascendo na religião. Tá? Então você presta atenção nesse momento seu de renascimento, porque a primeira saída dentro do candomblé é a morte. A segunda saída é que você está renascendo, aí você vem com cores, vem com isso tudo, e é justamente nessa que o orixá pega a sua cabeça. As cerimônias fúnebres, ela pode durar 1 dia, 3 dias, 5 dias, 7 dias, muito de acordo com o prestígio daquele que veio falecer. Normalmente se faz até uma festa, uma comemoração, que é chamada aqui no Brasil, chama de o ritual de Axexê. É importante nós lembrarmos sempre que o solo que aquela pessoa foi enterrada, aquela situação toda, ali acabou aquela situação toda, as pessoas vão comer, vão dormir, vão viver ali normalmente, aquilo faz parte da cultura dele. E normalmente, quando se está se comendo, se joga um pouco de comida, alguma coisa no chão, tudo, para que alimentar a terra e aquele que está na terra. Isso é importante, tá? Eu não quero chegar e passar essa situação
em que as pessoas não chegam e têm. E quando nós temos dentro da casa de santo, que alguém faleceu, tudo, tem que chegar e ser cuidado. Porque se ela tem algum cargo, se ela tem alguma coisa, isso é de muito importante também. Eu quero também ressaltar que quando o Babalorixá ou Ialorixá morre, a casa fecha, né, de Candomblé mais ou menos no período de um ano, e depois reabre para jogar. Mesmo que durante a vida, o Babalorixá ou Ialorixá determinou quem vai continuar. Tá? A casa, o jogo vai confirmar se é aquela ou se a vontade do orixá modificou. Porque muitas vezes é aquele tipo de coisa. Você está ali, o pai de santo, a mãe de santo quer que você substitua ele, preparou você tudo, mas não é a vontade do orixá. O orixá tem outros planos. E nesse momento eu quero chegar e colocar uma coisa. Quando o pai de santo, a mãe de santo vem falecer, quem dirige a casa em todos os momentos é a mãe pequena ou o pai pequeno. Eles são poderes moderador. Então vai dirigir, vai fechar a casa, tudo, o que funciona, o que não funciona, até reabrir e fazer um novo jogo. Bom, pai pequeno não quer dizer que vai substituir o pai de santo. Normalmente, quem substitui é a Jibonã, ou a mãe criadeira, conforme nós conhecemos. Ela tem, porque pai de santo, ele costuma chegar e colocar as coisas, mas olha só, pai pequeno, mãe pequena, alguém são poderes de moderador. Eles são para moderar a casa, deixar tranquilo, para que o outro possa chegar e assumir. Então é importante a gente entender isso. Aí a pergunta é o seguinte, se jogar e deu para uma pessoa que é mais nova, não tem obrigação de sede, o que se faz? Ela vai continuar sendo preparada tudo. Normalmente é a mãe criadeira que assume para fazer tudo que aquela ainda não pode fazer pela idade de santo ou pela idade cronológica, tudo. E por isso que é importante a mãe Deri, ou a mãe Cota, ou a Jibonã, porque no momento crucial, ela que vai estar, porque ela que criou todos que passaram pelo Rocó. Ela conhece tudo, sabe o que deverá chegar e ser feito. Bom, aí você já sabe, aquela pessoa que partiu tudo, a casa tem que ter um espaço que é chamado a Casa da Morte, ou a Casa dos Issecás, que é onde ficam os ancestrais ali da roça. E temos que começar a fazer o axixi, porque se você não fizer o axixi, logo imediatamente o Babá Egum vai querer saber por que está sendo atrasado aquilo, não está sendo cumprido. Porque quem raspa a pessoa, ela já assume o compromisso de, numa eventualidade morta, da morte daquela pessoa, fazer todos os ritos funerários. Aí a pessoa sai da casa, aí surge um outro problema. Porque na outra casa o pai de santo vai dizer, não fui eu que raspei, eu não tenho essa obrigação, eu só dei obrigação. E aí é um problema sério. Tá? Bom, aí nós vamos continuar ainda dentro dessa situação. Foi colocado que feito o jogo, e esse jogo ele é feito basicamente no meio do salão, onde se monta uma tenda, todos ficam ali dentro que participam daquele momento. O restante fica do lado de fora sem conseguir ver nada. E no jogo são normalmente 3 pessoas jogando. O jogo dos 3 tem que bater igual. Aí deu que eu vou dar um exemplo, que é seu Alberto de Exu. E ele está lá fora. Aí nesse momento, tá, um dos pais de santo ou mãe de santo vai até lá perto dele, chama ele e diz, seu Alberto,
deu o senhor lá no jogo tudo. O senhor aceita dirigir o terreiro, continuar com o terreiro? Ele poderá dizer que sim ou que não. Entretanto, é importante ele saber de uma coisa: qual é a vontade do orixá dele. Porque se o orixá deseja que ele assume e ele diz que não, ele vai arranjar uma briga com o santo dele. É importante entender isso. Então, vamos dizer que ele, ali naquele momento, ele falou: não, eu não estou bem, minha saúde está comprometida, tudo, eu agradeço, ver se o orixá ele pode passar essa honra a outra pessoa. E aí, essa pessoa retorna lá dentro, vai contar: olha, o seu Roberto está com um problema de saúde, isso, aquilo, outro. Ele declinou, mas se for a vontade do orixá, ele chega e vê. Tudo bem. Bom, o orixá pode então fechar o jogo, determinando que a casa continue, volte a funcionar, e mais dali a um ano vai se reunir para chegar e ver quem vai dirigir. Quem dirige a casa nesse momento? A Gibonã, Mãe Cota, Mãe Deri, auxiliado pelo pai pequeno, pela mãe pequena, Ogã Zequete. Ela que assume a casa. Tá. E ela vai tocando. Aí dali a um ano novamente se faz um novo jogo para saber qual é a vontade do orixá. Essa vontade do orixá deu fulano novamente lá. Aí vai lá se perguntar: ô Isa, né, vamos dizer, no jogo lá deu uma pessoa de Iemanjá com o seu nome de santo, você aceita? Se ela chegar e falar que sim, aceita, imediatamente ele volta lá dentro e diz que a pessoa aceitou. E ela então é levada lá na porta. Os ogãs que estão do lado de fora, também junto com todos aguardando, é feito sinal a eles para que eles vá para os atabaques. E nesse momento tudo, ela chega, é colocado o que deu no jogo tudo, e ela retorna lá na porta para cumprimentar a porta, que é os ancestrais. Quando ela chega e já vai cumprimentar, todos da casa já vão atrás dela. Tá? Porque quando ela baixar lá e cumprimentar a porta da rua, ela está saudando os ancestrais da casa, tudo, e todos vão fazer tudo. Nesse meio tempo, os ogãs já estão tocando a cantiga, tá? De abertura de xerê, ou a vamunha, ou outro toque, tudo, e todos vêm dançando atrás da nova mãe de santo, ou do novo pai de santo, que vai tocar a casa dali por diante. Nessa situação, esse pai de santo, essa mãe de santo, ele vai passar por uma cerimônia, não é só aquilo que está ali, não. Porque veja só bem uma coisa: ele não tem baxé. Ele não foi sentado na cadeira para ser pai de santo. Aí vai se passar uma outra cerimônia. Porque você tem a cerimônia de quando a pessoa é o pai de santo que recebe o ibaxé para montar a casa, e tem a cerimônia quando a casa já está montada, a pessoa recebe o direito de dirigir a casa. São duas coisas diferentes. Se essa pessoa que recebeu o direito de dirigir a casa está dizendo, se ela chegar amanhã depois, não, eu vou montar minha casa, ela, na outra casa, ela não é pai de santo porque ela não tem o ibaxé. Ela vai ter que fazer a cerimônia de ibaxé para ela receber o direito de abrir uma casa. Porque ela tem o direito de dar continuidade à casa e não de criar uma casa. Essas situações são importantes, porque hoje nós vemos pessoas tomar apenas a obrigação de 7 anos. Eu já sou pai de santo. Não, não é pai de santo nem mãe de santo. 7 anos você é irmão mais velho, ebome. Aí você tem que confirmar seu cargo,
e depois fazer cerimônia de Pai de Santo, Mãe de Santo. Ah, vou fazer direto Pai de Santo, Mãe de Santo. Não pode fazer, por quê? Porque como que ele vai dar uma cerimônia para o filho de santo dele ser Oloê se ele não recebeu? Ele não pode dar o que ele não tem. Então isso é importante. E nesse momento, tá, que a comunidade se ressente pela falta daquele que foi para o Orum, é marcada uma data para se homenagear aos mortos, fazer tudo, em que se faz lá. Nós no Axé Baratolá, nós fazemos isso juntamente com o Ossum, aonde, além de todos aqueles ancestrais da casa, outros pais de santo conhecidos, tudo, que são ligados, nós saudamos os ancestrais individual de cada um na cerimônia de Ossum e bridamos a cada um deles e convidamos todos para beberem junto a uma homenagem àquele ente querido que está lá. Uma maneira de você chegar e agradar o ancestral daquela pessoa que está lá. Porque também todos juntos fazem parte da grande Ebeorum, ou seja, a grande comunidade. Nós na Xereg Baratolá, nós usamos sempre o termo Ebe-Emi, ou seja, comunidade espiritual. Nós somos uma comunidade espiritual porque nós nos juntamos, estamos ali em função do mundo espiritual, do que nós precisamos. Nós não ficamos de um lado para o outro, batendo cabeça, fazendo aquelas coisas todas. Não, nós estamos ali para estudar filosofia, entender a espiritualidade. E isso é importante. Tá? Inclusive, eu quero chegar e deixar um parabéns, né? Porque hoje é dia 28, amanhã é dia 29 de novembro, e dia 30 de novembro é o dia que se parabeniza todas as mulheres iniciadas em Fá. E isso é muito importante dentro de uma casa de santo, você ter uma pessoa, as mulheres iniciadas em Fá, os homens, tudo, porque o entendimento espiritual, ele tem mais clareza, ele tem mais facilidade, tá? Do que a pessoa que não tem, ela fica cheia de tabus, de preconceitos, tudo, que não fazem parte da nossa religião ou da nossa espiritualidade. Então, dentro disso, eu quero chegar e colocar uma coisa. Quando nós utilizamos a roupa branca, nós estamos colocando a morte e uma renovação espiritual, porque você morreu por uma coisa, está nascendo. A roupa colorida é que você está expandindo tudo. E tudo isso tem a ver com o nosso mundo espiritual, com aquilo que nós acreditamos. Porque não adianta você estar na religião dos orixás, amando o sagrado, que são os orixás, os eguns, né, tudo, mas você não consegue entender, você não tem a mesma filosofia de vida. Você fica igual água e óleo, você não se mistura, você não está. E eu digo mais uma coisa, toda casa de santo, ela precisa de uma situação chamada Ubuntu. Ou seja, nós somos porque todos somos. Porque, veja só uma coisa, nós reencarnamos juntos e vamos desencarnar. Foi dado um grupo para a gente chegar e vir. E possivelmente, se você deixar alguém para trás, muitas vezes, na hora de você caminhar, vai dizer para aí, olha só, tem um de vocês lá atrás, volta para buscar ele. Logicamente que aquele que está lá atrás pode se negar a andar. Aí o grupo vai seguir seu caminho, vai acompanhar. Mas sempre vamos estar ligados. Meus irmãos, a morte, eu digo uma coisa, a morte, ela não existe. O que nós chamamos de morte é apenas a saída do corpo físico. Eu coloquei
com fúria, né? Em que está eu e a Gibonã Midegi, né? A grande Gibonã, né? A nossa mãe criadeira. E eu coloquei lá que juntos vivemos muitas vidas numa só. Ou que estamos vivendo muitas vidas numa só. Porque veja só uma coisa, cada encarnação nós dizemos que é uma vida, tudo bem, mas tudo isso daí faz parte de uma vida única que nós recebemos de Olodumare. Então, você que está me ouvindo aí, presta atenção, nós vamos morrer e nascer e progredir, sem jamais ter saído da vida. Porque no momento em que nós recebemos a vida de Deus, ela é infinita, ela é imortal, não existe meio de chegar e acabar. Mas vamos viver várias etapas, ora no corpo, ora fora do corpo, tudo. E foi o que eu falei. Foi tão maravilhosa todas as vidas que vivemos juntos. Porque não foi só uma, foram várias. Entretanto, é lamentável que ainda estamos precisando evoluir muita coisa. Muita coisa falta em você para evoluir, falta em mim e falta em tudo. Mas junto, um apoiando, um lembrando o outro, tudo, nós vamos. Hoje, momentaneamente, eu estou como pai de santo. Foi-me dada essa tarefa, mas presta sua atenção. Ainda nessa encarnação, quando eu partir, ou na outra, vai ser dada a um outro de vocês. Estão lá na casa, ou que estão em outra casa, ou que ainda vão chegar. Nada é definitivo, tudo evolui. E isso é Exu que fala. Exu, ele diz em Aláfia, que é o 17º, né, o 16º Odu, nada é definitivo, tudo evolui, tudo se modifica. E nós podemos ver Tim Maia, quando ele diz, aquele sucesso maravilhoso dele, em que ele diz, nada do que foi será igual ao que foi. Ou seja, ali ele está falando a fala de Exu. Laroi sempre. Manos, obrigado, entenda isso. Estamos juntos. E veja no seu terreiro, onde é a casa dos mortos, aonde vai ser cultuado. Eu já aviso, não faça um puxadinho para me colocar, nem coloca aquela telhazinha caída assim para botar uma vela, não faz isso não, que eu não vou querer. Então aí,